Meus amados, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Eu quero falar hoje sobre o propósito de Deus para nós, né, vivendo no propósito de Deus. E gostaria que você ficasse de pé. Eu quero ler esse salmo, é um salmo curto, mas eu quero me ater apenas no verso 1, no primeiro verso. Mas antes a gente vai ler todo esse salmo, não é? E certamente Deus tem vos guardado. Nós chegamos no final de mais um ano, não é? Cadê? Não tem? Ao Salmo 16, não falei não? Até agora? Não é possível. É amor demais, né? Estou muito emocionado, irmãos. É isso aí, não é? Amém? Mais um ano aí de conquista, mais um ano de vitória. Diz assim o Salmo 16, a partir do primeiro até o último verso. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Esse é o tema, esse é o texto que vamos usar. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado jamais. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Amém? Vamos voltar no verso primeiro e lê-lo mais uma vez. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Amém? Vamos orar e vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Senhor Deus e Pai que está nos céus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, nesta manhã maravilhosa, o primeiro domingo deste novo ano, e queremos te louvar, ó Deus, por cada vida aqui presente, por aqueles que aqui não estão, por algum motivo, Senhor, tu sabes, e eu peço ao Senhor que os abençoe a todos. Esteja conosco e que esta palavra que aqui será ministrada, que possa vir do teu trono direto para os nossos corações e que não haja interrupção, ó Deus, porque neste momento eu amarro toda a força do mal, todo o poder das trevas, toda a ação, ó Deus eterno, do inimigo das nossas almas, para que possamos caminhar diante do Senhor na terra dos viventes. Abençoa-nos, ó Deus, nos oriente, nos ensine em tudo, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-se, irmãos, por favor. Queridos, Deus tem nos guardado, sim ou não? Agora, se Ele tem nos guardado, por que Ele tem nos guardado? Por que você conseguiu atravessar aí um ano inteiro e chegou em um novo ano com muitas perspectivas e com muita possibilidade de conquista nesse ano de 2022? Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Se você quer saber o que mantém a unidade criada pelo Espírito na igreja, é o entendimento do propósito de Deus. Quando você entende para que Deus te chamou, né, qual é o propósito dele para a sua vida, nada toma o seu lugar, irmãos, porque o seu lugar no corpo de Cristo é seu e somente seu. Você foi chamado para pertencer a um corpo, e nesse corpo, cada um de nós temos uma importância ímpar. Ninguém é como ninguém. Se você não fizer o seu trabalho, ele ficará por fazer. Se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, aquele trabalho vai ficar por fazer. Se Deus te trouxe até aqui, Ele te trouxe com um propósito. E entender o propósito de Deus é viver na dimensão do Espírito Santo. Nessa quarta-feira que passou, eu fui até o norte, até Penafiel, e
aconteceu algo assim muito interessante. Eu geralmente, quando vou para o norte, eu vou pelas estradas nacionais, porque gosto de andar pelas estradas nacionais, não só porque vou passeando, vou vendo as coisas, não é? Quando tenho tempo, e também porque não pago, né? É caro as portagens daqui até lá ao norte, não é? Mais é para poupar a carteira do que tudo, né? E fui pela estrada nacional e geralmente vou até ali Santa Maria da Feira e depois entro pela A42, pego a A4 e vou para a casa da minha filha. Só que dessa vez fui pela estrada nacional como sempre e peguei outro trajeto, não entendi por quê. O Senhor me levou a ir por outro trajeto. Peguei a A42, a A41 e fui dar lá também. Não fui pela A4. E quando cheguei na casa da minha filha, né, fiquei sabendo que houve um grande acidente. Um acidente que houve um engarrafamento, né, vários carros chocaram, e era exatamente no momento em que eu estaria passando por aquele local. Exatamente no local onde eu teria que percorrer naquele dia. E é o caminho para mim mais fácil, é esse caminho que eu fazia, e de repente eu não entendi porquê, não é? Conversando com a Débora, a gente, né, conversando um com o outro, eu acabei passando do lugar que dava acesso à A4, né? E não fui pela A4, tive que ir pela 41. E por conta disso, né, não estava naquele momento em que aquele acidente aconteceu. Poderia estar no meio do acidente? Poderia. Poderia ter acontecido alguma coisa mais grave? Poderia. Mas Deus não me permitiu estar ali. Ele fez com que eu passasse por outro caminho e me preservou naquele momento. Eu não sei se eu talvez desse a oportunidade a vocês que estão aqui para contar quantas vezes Deus livrou vocês da morte certa. Certamente todos vocês que estão aqui têm um testemunho para contar. E os nossos testemunhos talvez dariam um livro assim até interessante de se ler. Das vezes sem conta em que Deus te guardou, te protegeu e te livrou. Agora, por que Ele fez isso? Por que Ele guardou você? Não é? Por que Ele nos preservou até o presente momento? Nós estamos entrando por 3º ano dessa pandemia. Não sei se vocês se deram conta disso. 2019, 2021, 2020, 2021, estamos entrando em 2022, não é? Em que essa pandemia alastrou-se para o mundo e o mundo se fechou por conta dela. Muitas pessoas já partiram, não porque eram piores do que nós, mas porque o tempo e o propósito de Deus para a vida deles terminou. E você está aqui. Amém? Quantas pessoas já venceram situações perigosíssimas, situações em que você dizia assim, agora ele vai, e não foi, e Deus o preservou, não é? E por que preservou? E por que você está aqui? Qual é o propósito de Deus da sua existência? Não é? Você não está aqui porque é melhor do que os que partiram. Você está aqui porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. E as coisas que Ele está fazendo para que você possa se tornar usável. Ele tem algo para você. Ele tem algo especial para a sua vida. Amém? Dito isso, eu quero aqui meditar nas palavras de Davi. Davi, nesse salmo, ele diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ontem eu estava ali no entroncamento, fui dar um abraço na minha irmã, de Feliz Ano Novo, né? Meu cunhado, meus sobrinhos, estive com o pastor Jean, sua família, amigos, e nós estávamos sentados conversando e falando sobre a palavra de Deus, e eu percebia que enquanto a gente conversava, as pessoas estavam bebendo as palavras, comendo as palavras, enquanto conversávamos sobre as coisas de Deus. E uma das pessoas que estava ali, meu cunhado, ele disse para mim assim, olha, eu tenho observado tantas coisas, e eu tenho entendido que a igreja de hoje, ela não precisa tanto de pregações, ela precisa de ensino. Porque eu tenho, ele disse lá o tanto de anos de fé que ele tem, certamente como eu, ele se converteu mais ou menos numa mesma época que eu me converti. Ele disse, em todos esses anos de fé, eu nunca ouvi falar disso que você está me dizendo. Ninguém nunca me falou a respeito disso que você está falando. E ele disse, a igreja precisa de ensino. A igreja precisa de conhecer o Deus que ela serve. E conhecemos Deus por meio da palavra.
E às vezes na pregação, né, no calor da pregação, muitas vezes se perde muitas coisas. Mas quando ensinamos, não é? E é o que eu gosto de fazer, não é? Parece que absolvemos mais, não é? Aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. E quando leio esse texto, né? Esse texto ele bateu comigo a semana inteira, semana passada, guarda-me, ó Deus, esse salmo todo. Eu percebi que a palavra guarda-me, a palavra guardar aqui nesse verso, no texto original, quer dizer em essência o quê? Coloca em volta de mim uma cerca, um muro de proteção. Coloca à minha volta algo que me proteja. Quando ele diz, Senhor, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele está dizendo, proteja-me, sustenta-me, observa todos os meus passos, observa a minha saída, a minha entrada, aonde quer que eu vá, esteja comigo, seja um muro à minha volta, uma proteção à minha volta. Como isso é maravilhoso, que pedido glorioso Davi faz aqui a Deus. Davi cria que Deus preserva os retos. Ele acreditava piamente que há uma proteção de Deus sobre a vida do crente, sobre a vida do fiel, e que ninguém pode tocar na sua vida, se não for pela permissão de Deus. O diagnóstico do médico pode dizer algo, mas a palavra de Deus é sempre a última palavra. Eu costumo dizer que nós somos eternos até que cumpramos o propósito de Deus na nossa vida aqui na terra. Enquanto você não terminar o propósito que Deus tem para você, pode vir o que vier que você vai passar e você vai atravessar para o outro lado. Mas quando chegar o seu momento, você pode estar sentado na sua casa e Deus disse, é sua vez e você vai mesmo. E estar com Ele é melhor do que estar aqui. Paulo disse, eu tenho desejo de partir e estar com o Senhor, porque isto é muito melhor. Mas por conta de vocês, eu sinto que ainda preciso ficar. Existe um propósito. Deus te deu o que Ele te deu, não foi por um acaso, irmão. Deus te abençoou com um talento, não foi por um acaso para você se exibir. Ele te deu isso para um propósito. Antes de você nascer para fazer planos para a sua vida, Deus já tinha um propósito para você. E o propósito de Deus é muito maior do que os seus planos. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Há um propósito de Deus para cada um de nós. Você não é crente por um acaso, querido. Você está nessa fileira porque Deus te chamou, você ouviu a voz dEle, você o aceitou e você o recebeu, e é por isso que você está onde você está. Aleluia. Você não está por conta de você, você está por conta do propósito. E é o propósito de Deus que governa todas as coisas. Não é o meu querer, mas é o propósito dEle. Amém? É por isso que Ele nos guarda, que Ele nos protege. Ele dá o que Ele nos dá para um propósito específico. E quando nós entendemos isso, somos mais felizes. Temos menos apego às coisas materiais. Temos menos apego àquilo que são as paixões dos homens. Temos mais apego ao Senhor. A empresa que Deus te deu foi para glorificar a Ele. Foi para um propósito. Esse talento foi para um propósito. Está ali o menino que joga futebol, Cauê. Deus te deu esse dom para um propósito. Se você entender isso, Ele vai te abençoar. Ele vai te usar. Ele vai cumprir o objetivo e o propósito dEle. Se você não compreender, você será infeliz. Porque nada basta para quem está fora do propósito, irmãos. Até as coisas boas te deixam frustrado quando você está fora do propósito. Até aquilo que é bom, você olha assim, puxa vida, mas que bom. Eu não tenho motivo para estar triste, está tudo bem aqui. Mas você está triste e não entende por que está triste. E eu te explico por que você está triste. Porque você não entendeu o propósito. Quando você entende o propósito, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa ter discórdia com ninguém, você não precisa perseguir ninguém, você não precisa fazer nada contra ninguém, você precisa simplesmente viver o propósito. Andar nele. Amém? Davi, ele vai dizer também no Salmo 121, verso 4 a 7, ele diz assim, vamos ler esse texto.
Salmo 121, versículo 4 a 7. Vamos lá, Mateus. Amém? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, sim ou não? O Senhor é quem te guarda, leia comigo. Aleluia, vamos lá. O Senhor é quem te guarda, é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Aleluia. Vamos mais um verso. De dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. Por quê? Porque o Senhor guardará você de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor te guardará. Eu agarro nessas promessas porque ela é maravilhosa. Aleluia. Aqui é a mesma palavra em hebraico. Deus guarda você como uma cerca, como um muro, como algo que está à sua volta, impedindo que qualquer coisa que venha contra a sua vida possa vir contra você. Ele guarda você. Você crê nisso? Aleluia. Deus acompanha você a qualquer lugar que você vai, irmão. Aonde quer que você vá, Deus está contigo, sim ou não? Se Jesus está com você, se Ele é o Senhor da sua vida, Deus estará contigo em todos os teus caminhos. No seu trabalho, Deus estará lá. Eu conheço pessoas que deveriam estar aqui hoje adorando a Deus e glorificando a Deus pelos livramentos que Deus lhe deu. Mas estão, não sei aonde, em outros lugares, não é? Porque grandes foram os livramentos. Muitas vezes viveram situações de risco iminente, mas não conseguem entender que é Deus que os guardou. Às vezes achamos que é nossa habilidade, que é nossa capacidade, que é porque somos espertos demais, somos bons demais. Irmão, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. É Deus quem nos guarda. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra, sim ou não? Aleluia. O tempo todo, Davi diz, o Senhor está nos guardando e nos preservando do mal. Aleluia. Eu me lembro, quando eu morava em Portimão, lá bem no começo da minha jornada aqui em Portugal, da igreja aqui em Portugal, há uns 15 anos atrás, que alguém esteve na igreja e falou, pastor, uma pessoa que se converteu completamente possessa, foi liberta, e depois ela disse, olha, eu venho de tal lugar assim, assim, o seu nome está lá. Colocaram o seu nome lá, amarraram na boca de um sapo e colocaram não sei aonde, e estão fazendo isso contra você, você não tem medo. Irmão, ninguém pode tocar na minha vida. A minha vida está escondida com Cristo em Deus, não há macumba, não há bruxedo, não há bruxaria, não há força do mal que possa atingir a vida de um crente guardado pelo Senhor. Só existe uma forma do inimigo nos atacar ou nos atingir, se sairmos da proteção de Deus. Mas se estivermos debaixo dessa proteção, aleluia, tanto nós como a nossa descendência é guardado pelo Senhor. Às vezes você não vê, mas Deus está guardando você, está guardando os seus filhos, está protegendo a sua herança. Ele é Deus, Ele tem promessa para nós, sim ou não? Aleluia, Ele está nos conservando a salvo de todas as artimanhas do inferno, de tudo aquilo que o inimigo intentar contra as nossas vidas. Deus está nos guardando, aleluia. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 a 15, nos assegura promessas poderosas. Vamos ler aqui, do verso 12 ao verso 15. Portanto, se vocês deram ouvidos a estes juízos e os guardarem e os cumprirem, o Senhor, o seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos vossos pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos da terra. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais, aleluia. O Senhor afastará de vocês toda a enfermidade, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, Ele a porá sobre os que odeiam vocês. Isso é uma promessa, irmãos.
Vocês tomam posse dessa promessa aí, sim ou não? Isto é o que o Senhor deseja para todos nós. É o desejo de Deus para você e para mim, para cada um de nós. Ele deseja remover todas as enfermidades e todas as doenças das nossas vidas. Ele quer nos proteger e nos livrar de todo o mal. Esse é o nosso Deus. Aleluia! No Salmo 140 nós temos mais uma palavra de proteção, mas só que aqui a palavra no hebraico ela é diferente das anteriores. A palavra aqui é proteger daquilo que está oculto, daquilo que está escondido, daquilo que você não consegue ver, ou você nem tem notícia. Há muitos de vocês que talvez o inimigo está aí à espreita, esperando para devorar ou destruir vocês. E você nem sabe, alguém fez algum mal contra você, alguém intentou algo contra a sua vida, ainda que muitos não acreditam, mas existem pessoas que têm força com o mal, têm força com o diabo e que faz coisas para destruir vidas. Isso existe. Talvez você desconhece isso e talvez você vai passar pela vida e nunca vai tomar conhecimento disso, mas isso não quer dizer que Deus não esteja te guardando. Ele está te guardando e no caso aqui do Salmo 140, Ele está te guardando do mal invisível. Daquilo que você não consegue ver, daquilo que você não consegue detectar, ou que talvez nunca chegou até você, mas mesmo desses males, Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Ele está vigiando você em todas as áreas da sua vida, completamente. Deus está protegendo o seu povo. Eu creio nisso, irmãos. Eu vivo essa promessa, eu vivo cada dia na esperança da glória do Senhor, e eu sei que ninguém pode tocar em minha vida até que eu cumpra aquilo que o Senhor tem para mim. Quando terminar, terminou, e eu vou caminhando para a minha casa, não é? Eu vou a caminho de casa, eu estou caminhando para casa. O meu lar não é aqui, meu irmão. O nosso lar é lá no céu. Nós temos uma pátria melhor, nós temos uma cidade melhor, nós temos uma morada melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você crê que você está sendo guardado? Você acredita nisso? Aleluia. Você acredita que Ele está protegendo você de todo mal, protegendo a sua casa? Mesmo aquele filho que você fala, mas que filho rebelde, Deus está guardando ele. Se você crê no poder de Deus, Deus está guardando ele, porque Deus é o guarda fiel do seu povo. A promessa aqui não é só para você, mas é para a sua descendência. Tome posse disso nesta manhã, irmão. Creia nisso. Aleluia. Se tem uma pessoa que poderia dizer assim, olha, Deus não está me guardando, ou Deus não me guardou, era Jó. O que Jó viveu? Você já viveu o que Jó viveu? Você já viu alguém? Eu não conheço nenhum homem na face da terra que experimentou o que Jó experimentou. Mas mesmo assim, olha o que ele diz no capítulo 7, versículo 20 do seu livro. Jó 7, 20. Ele chama Deus do guarda dos homens, do guarda, aquele que guarda o seu povo. Ele teria todo motivo para dizer, não, Deus não me guardou. Não é? Se pequei, né, que fiz a ti, ó espreitador da humanidade. A minha Bíblia, a versão do texto original diz, ó guarda da humanidade. Ele teria todo motivo para dizer, não, o Senhor não é guarda nada, o Senhor me permitiu passar por tudo isso. Mas ele cria no poder protetor de Deus. Amém? Vez após outra, Deus provou ser o guarda do seu povo. Agora, qual o motivo que Deus nos guarda? Por que razão Ele protege você? Por que razão você está aqui hoje? Você já parou para pensar? Amém? Você está fazendo planos para o ano de 2022, deixa eu te falar, pega os teus planos e todos os seus projetos, coloque na gaveta e vá para o joelho orar e pergunta para Deus qual é o propósito dele para a sua vida. E começa a viver esse propósito de Deus. Pode ser que os seus planos coadunam com os propósitos de Deus, maravilha. Então siga em frente, mas se não for, esqueça, mesmo que seja bom, se não é o propósito de Deus, você vai ficar frustrado no final. Você vai chegar no final e vai se sentir frustrado. Eu investi tanto e não era nada disso que eu queria. Mesmo que dê certo, para você é como se tivesse dado errado, porque a felicidade não vai morar aí. A felicidade está, aleluia, em estarmos no centro da vontade de Deus. Essa é a felicidade, irmãos. É o gozo do nosso coração, sim ou não? Aleluia.
Agora, para que Deus guardou-nos a nós? Para que Deus tem nos guardado a nós? Nós temos uma pista para isso em Deuteronômio 6 e 24. Capítulo 6, verso 24 de Deuteronômio. Moisés aqui, o Senhor aqui nos dá uma pista para dizer para a gente para que fomos guardados, para que fomos protegidos. Olha o que diz esse texto. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje se vê. Agora, observe a história de Israel, você conhece, mas eu quero só refrescar a sua memória sobre a história de Israel. Pense um pouco, você, coloque lá no lugar dos israelitas. Vamos supor que você estivesse entre os israelitas que saíram do Egito naquele dia. Pense em todas as formas pelas quais Deus, Ele guardou o seu povo de Israel. Pense na forma como Deus protegeu esse povo. Imagina você é israelita, está vivendo no Egito. E em toda a terra do Egito existe escuridão, mas na sua casa tem luz. Em toda a terra do Egito existe piolho, mas na sua casa não tem. Em toda a terra do Egito existem úlceras, né? Mas entre os seus não existe nada disso. E eu poderia descrever as 10 pragas. Na casa dos egípcios, por fim, em cada casa dos egípcios, alguém chorava por um primogênito. Mas na sua casa, o seu primogênito está dormindo tranquilo. Pensa você aí vivendo isso, não é? Aleluia. Esse povo, ele testifica da grandeza de Deus. Eles falam da grandeza de Deus. Eles vão dizer, o Senhor livrou-nos de todos os nossos inimigos. Ele deu-nos comida e água, conforme está no Salmo, e preservou as nossas roupas, de maneira que, durante a nossa trajetória pelo deserto, a nossa roupa não envelheceu, os nossos sapatos não estragou. Pensa num sapato durante 40 anos, que beleza, não é? Sapato bom. Roupa boa, não é? Está fora da moda? Não está. Está na moda, a moda do deserto, mas está. Amém? Olhe bem, ele vai guardando esse povo, ele protege das 10 pragas, ele livra do exército de Faraó, ele livra eles do Mar Vermelho, ele curou ele das picadas de cobra lá pelo deserto. Deus guardou esse povo de todas as maneiras que você pode imaginar. Agora pense comigo. Seria apenas isso que Israel tinha para testificar? Será que Deus os havia guardado simplesmente para eles sentarem junto da fogueira com seus filhos e contar para eles, olha, o papai e a mamãe viveu assim e Deus livrou a gente? Era só para isso? Será que Deus os livrou do Egito para matá-los lá no deserto? Será que o projeto de Deus, depois de tanto esforço, é fazer com que esse povo perecesse no deserto? Esse era o projeto de Deus? Não, meus irmãos. Não, senhores. Essa foi a escolha do homem, não o projeto de Deus. Deus não tinha isso desde o início. Deus não os guardou das pragas por esse motivo. Deus não os livrou do Mar Vermelho e do exército de Faraó por esse motivo. Deus não lhes deu água da rocha por esse motivo. Deus lhes deu tudo isso para prepará-los para um propósito. Eles estavam sendo preparados para um propósito específico. Deus queria que eles fossem a testemunha dele na terra, que através da vida deste povo, Deus pudesse ser glorificado e exaltado. Queridos irmãos e irmãs, observe tudo o que aconteceu com esta nação. Deus tinha um plano para Israel, e ele foi preservado para cumprir esse plano de Deus para as suas vidas. Olha o que Moisés declara no capítulo 6, Deuteronômio, verso 23. Ele vai dizer assim, e dali nos tirou para nos salvar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Deus te salvou para você viver o quê? A plenitude dele. Não se conforme com a vida cristã medíocre, irmão, em nome de Jesus. O medíocre vai para o inferno. O medíocre não chega no céu. O que chega no céu é aquele que tem a plenitude de Deus na sua vida. Não aceite morrer no deserto, diga mesmo, em nome de Jesus, eu não vou morrer nesse deserto, eu vou chegar na plenitude da promessa de Deus, porque Deus tem promessas para a minha vida, Ele tem, Ele não me guardou, porque que testemunho pobre é esse, irmãos? Pensa no testemunho pobre da nação de Israel diante dos outros povos.
Os povos diziam assim: olha, Deus tirou eles do Egito e não pôde introduzi-los na terra, por isso os matou no deserto. Testemunho pobre. Oh, querido e querida, nós temos que testificar da grandeza do nosso Deus, e é para isso que Ele te preservou, é para isso que Ele te guardou, é para isso que Ele te trouxe com mão forte e te introduziu nesse ano que você tem pela frente, para viver a plenitude dEle, nada menos que isso. Não admita, em nome de Jesus, diga para o Senhor: Deus, eu quero viver a plenitude do Senhor para a minha vida nesse ano de 2022, eu quero entrar na plenitude do Senhor. Não conforme em ser um crente medíocre, irmão. Não conforme em ser um crente vivendo abaixo da média. Aleluia. Nada menos do que a plenitude de Deus vai servir para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O medíocre, irmãos, o medíocre não é aquele de uma nota de 0 a 10, o medíocre está em 5. Esse é o medíocre. Você pode dizer: mas está bom. Está bom não, irmão. Se você aceita isso, você vai começar a morrer hoje. Você vai começar a morrer, você vai começar a descender hoje, a descair hoje. Eu não aceito o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9, eu só quero o 10. Eu quero o 10 de Deus, eu quero o pleno de Deus, é isso. A promessa dele para a minha vida é 10, não é 5, nem 2, nem 3, nem 8, nem 9. Ah, o 9 está bom, não está bom não. Está bom talvez para os padrões do mundo, mas para o de Deus não. Deus será glorificado na plenitude dos crentes, os crentes viverem a plenitude da bênção dEle. Você é pai, você que é mãe, você que está aqui, nós lutamos às vezes pelos nossos filhos, sim ou não? Queremos dar o melhor para os nossos filhos, queremos que eles sejam pessoas melhores, e que eles não sofram o que a gente sofreu, não é isso? Agora imagine você lutar uma vida inteira, para deixar uma pequena herança para o seu filho, para ele não sofrer o que você sofreu, e esse filho pegar essa herança e jogar na lata do lixo, e dizer: não quero isso, quero sofrer. Como é que você se sentiria? Se sentiria feliz, irmão? Como é que você se sentiria? Triste. Como é que Deus está se sentindo com o seu povo? Ele deu o seu filho para morrer por nós, irmãos, para que através do Filho de Deus que morreu na cruz por nós, tivéssemos a plenitude de Deus. Aleluia. Paulo diz: aquele que nem o seu filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará juntamente com ele todas as coisas? Ele não disse uma ou duas coisas, ele disse todas. E quando eu falo disso, logo a nossa mente vai para as coisas materiais. Tira a sua cabeça do material, coloque a sua cabeça no espiritual. Você pode talvez viver de um salário mínimo, mas se você estiver na plenitude de Deus, você vai ser o mais milionário dos homens, porque você vai experimentar coisas que nunca viveu, milagres extraordinários e vida com Deus que você nunca viveu. Eu não estou falando de plenitude no sentido material, estou falando de plenitude no sentido espiritual. Aleluia. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estão entendendo o que eu estou a dizer? É claro como água, não tem como ser mais claro do que isso. Eu espero que você compreenda o projeto de Deus para você, é para tornar você usável, e Deus só pode usar quem é pleno, irmãos. Deus só pode usar quem é pleno, quem vive a plenitude dele, sim ou não? Se houver uma ponta de dúvida no seu coração, Deus não pode te usar. Aleluia, para que você seja útil no corpo, você precisa viver a plenitude de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aleluias. Deus não te deu o que te deu apenas para você dizer: olha, Deus supriu minhas necessidades. Não fez para que você sentasse e contasse para os seus filhos a sua história e dissesse: olha filho, o papai viveu isso, ou a mãe viveu isso. Não, senhores. Essas coisas são maravilhosas, falar das promessas e das bênçãos de Deus são coisas maravilhosas, mas isso não é o fim em si. Isso não encerra as coisas. Vocês estão aí? Mas é o limite do plano de Deus para a vida de vocês. É aí que está o divisor de águas em nossas vidas. Se vivemos apenas daquilo que já experimentamos, é pouco demais. Nós precisamos de mais, porque Deus tem mais, e Ele quer que peçamos. Ele mesmo nos ordena pedir: pedes.
pedes. Lá em Tiago ele vai dizer, você pede e não recebe porque você pede mal. Você pede para gastar com os seus próprios deleites. Infiéis, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porque aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se o seu amor é por este mundo, você é inimigo de Deus. Se o seu prazer está nas coisas materiais, você é inimigo de Deus. O seu prazer tem que estar na lei do Senhor, e nela você tem que meditar de dia e de noite. Aleluia! Aleluia. Eu sentado ontem com um rapaz casado com minha sobrinha, e ele disse assim para mim, tio, é isso e tal, porque não, eu queria e tal, não sei o quê. Falei, filho, peraí, você queria, você tem vivido a vida de Deus, porque ninguém vai, irmão, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha, disse Jesus. Ninguém pode impedir a sua luz de brilhar, ninguém pode. Ninguém pode. Eu disse, quanto tempo você passa com Deus em oração e com a palavra? Ele diz, raramente faço isso. Então, como é que você quer ser usado? Como é que você quer que alguém te veja ou que aconteça alguma coisa? Para você ser usado, você precisa se tornar usável. Aleluia. Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa buscar o Senhor. Você precisa deixar mão de ser preguiçoso e viver uma vida cristã plena. Aleluia. Se é para orar, vamos orar. Se é para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vamos meditar na lei do Senhor. E Deus vai olhar para você e vai falar, é ali que eu vou habitar. É ali que eu vou manifestar a minha glória. O meu poder, a minha unção. Aleluia. Ninguém fica de fora, ninguém é deixado de fora aqui, irmão. Pode ser deixado pelos homens, mas não por Deus. Deus vai te abrir uma porta se alguém te fechar. Ele vai abrir 10 portas para você se alguém fechar uma. Homem de Deus não fique de braço cruzado não, irmão. Homem de Deus arregaça as mangas e quer veja, quer deixe de ver, quer pessoas dê oportunidade, quer deixe de dar. Você arregaça a manga e fala, vou fazer. Vou fazer. Aleluia. E tanto tempo fazer aí, irmão. Se você parar com as pessoas aí na rua, e eu ando por essa cidade, e Deus pela sua graça tem me dado o dom de revelação, às vezes eu olho para pessoas tão deprimidas, tão arrasadas, e o Senhor diz, aproxima dela e fala, e quando eu chego para falar, aquele coração está tão destroçado, que às vezes nem precisa de nada, só que ouçam, e depois ore por elas. Há vidas que estão esperando, irmãos, para ouvir uma mensagem de salvação. Talvez ouvir de você que Deus as ama. Aleluia, só isso. Um abraço talvez. Sei que estamos no tempo de deixar de abraçar, mas às vezes é preciso, porque é o que as pessoas estão precisando. Aleluia. Aleluia. Falar do que aconteceu é bom, mas isso, aleluia, isso não é o limite do plano de Deus, do projeto de Deus. Deus tem mais. Deus tem mais, tem ou não tem? Deus tem mais para essa igreja, Deus tem falado comigo, e às vezes, dentro de mim, há uma comoção tremenda, porque o que Deus tem falado, que quer dar para nós, é algo tão poderoso, e nós não temos vivido isso. Nós não temos vivido isso porque somos lentos, irmãos. Somos tardios, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que o Senhor falou para eles, ó, nécios e tardos de coração para entender as Escrituras. Somos tardios, estamos mais preocupados com coisinhas, com picuinhas da vida, queridos. Larga a mão disso. Deus vai cuidar do seu trabalho, Deus vai cuidar da sua saúde, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar do seu casamento, aleluia. Quando você se interessa pelas coisas de Deus, Deus se interessa pelas suas coisas, Ele começa a cuidar de detalhes, começa a cuidar de pequenas coisas que você acha, não tem condição, não tem jeito, mas Deus vai cuidar, porque Ele é fiel à sua palavra, aleluia. Você vai dormir e acordar, e Ele vai te sustentar, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da vida. Deus guardou Israel para levar Israel a algo, e Deus guardou você para te levar a algo, Ele está te conduzindo a algo. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e desanimamos, tendo em vista que às vezes caímos, às vezes ainda erramos. Deus não está, irmão,
preocupado com aquilo que você fez, ou com aquilo que você era. Deus está interessado naquilo que você está se tornando. Aquilo que você está se tornando é importante para Deus. Ele está vendo a mudança que está acontecendo no seu coração, Ele está entusiasmado com você, Ele está, aleluia, olhando para você com um olhar de esperança. Oh, aleluia! Quando aquele homem rico chega para Jesus e pergunta para ele: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Tem 3 olhares de Jesus ali naquela passagem no Evangelho de Marcos. O primeiro olhar de Jesus foi um olhar de amor por aquele homem. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou, e disse para ele: vai, vende tudo que você tem, vem e terá um tesouro nos céus, e vem e segue-me. Ele disse: Senhor, ele acaba saindo e indo embora, e Jesus então olha com um olhar de tristeza, porque isso entristece o coração do Senhor, quando Deus fala para nós o que devemos fazer e a gente não obedece. A Bíblia vai dizer que Jesus, olhando à sua volta, Ele diz assim: olha, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E então os discípulos chegam: Senhor, e disse: se é essa a condição, então quem é que pode ser salvo? E aí é um terceiro olhar de Jesus, que é o olhar de esperança. Ele vai dizer assim: olha, para vocês é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aleluia. Talvez você ache difícil servir o Senhor, talvez você ache difícil porque você é muito pecador, você errou muito, você falhou muito no passado, mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no processo daqui para frente. Lança para trás das suas costas o que ficou para trás, e começa a caminhar numa nova dimensão, e diz: Senhor, aleluia, eu sei que Tu crês, eu sei que Tu tens algo especial para mim, eu sei que o Senhor está olhando para mim com um olhar de esperança, e eu quero viver essa esperança, eu quero viver, aleluia, essa promessa do Senhor para mim. Oh, queridos, se você pudesse ver o olhar de Deus para esta igreja. Esta manhã levantei bem cedo para orar. Enquanto pensava nessa palavra, Deus falava comigo sobre isso, sobre a forma como Deus tem olhado para nós. Não vire as costas como aquele jovem. Não, senhores. Não, senhores. Mas levanta a sua cabeça. Você pode perguntar como Pedro perguntou para o Senhor. Pedro virou para o Senhor e disse: Senhor, e nós que deixamos tudo para Te seguir, o que vamos receber? O Senhor Jesus vira para ele e disse assim: Pedro, você que deixou casa, trabalho, família, emprego, deixou isso, deixou aquilo, você vai receber aqui nessa vida 100 vezes mais. E para além disso, Pedro, você tem o direito à vida eterna. Na idade vindoura você terá direito à vida eterna. Oh, querido irmão, ninguém vence Deus no dar. Se você der a sua vida, Ele vai transformar a sua vida em milhares de vidas, porque por meio da sua vida, outras vidas serão conquistadas. Se você entrega o seu filho, aleluia, ao invés de perder um filho, você ganha multidões para Deus. Se você semeia as suas finanças, Deus tem bênçãos financeiras para você. Aleluia, Ele tem promessas extraordinárias de bênção financeira para o que crê nele. Se você investe o seu tempo e você acha: se eu passar 1 hora orando, não vou dar conta de cumprir com as minhas tarefas. Você vai ver que o seu dia não vai ter 24 horas, mas vai ter 48 horas, 72 horas, seu dia vai crescer. Aquilo que você faria em 1 hora, você vai fazer em 2 minutos. Aleluia, porque Deus vai abençoar você, porque Deus age assim. Quando você deixa, veja bem, olha o que Jesus está falando. Aqueles de vocês que deixaram todas essas coisas por amor de mim, vão receber 100 vezes neste mundo. O que é 100 vezes? Você sabe o que é 100 vezes? Tem alguém bom em matemática aí? 100 vezes não é 100%, irmãos. Você dá 1, recebe 2. Não é 100%. 100 vezes é 10.000%. Amém? Os matemáticos de plantão concordam? Sim, senhores.
100 vezes mais é 10.000%. Agora, como? Pensa você recebendo 10.000% do investimento que você faz no Senhor. Não dá nem para pensar, por isso que eu falo, irmão, a gente não vive a plenitude. Precisamos vivê-la. E Deus tem isso para nós. Deus tem isso para nós. Aleluia. Eu me lembro quando decidi abraçar o ministério a tempo integral, deixar o meu trabalho. Muitos parentes e amigos diziam: como é que você vai sustentar uma família? Como é que vai ser isso na sua vida agora? Você não tem condição nenhuma. E pensando em casar. Doido para levar a Débora para perto de mim. Ela morava 1.000 quilômetros de distância. Pensa nisso, irmão. Era uma viagem para ir lá namorar, não é verdade? Por isso ele nem namorou. Eu juntava o salário que eu ganhava na igreja, que era um salário mínimo, 3 meses para ir lá vê-la. Ficava 3 dias e voltava sem nada para casa. É. E ela perguntava assim: o que você tem lá que eu tenho que fazer um enxoval? Eu dizia: eu tenho tudo, pode ficar tranquila. Não tinha nada, irmão. Não tinha nada, não. Não tinha nada, não. Eu me lembro que o pai da Kênia esteve lá em casa, antes de eu me casar. A gente morava em cidade próxima. E ele disse: mas você está pensando em casar, mas e as coisas? Eu falei: não, está tudo, eu tenho tudo, pode ficar tranquilo. Mas ele conhecia a minha casa, ele beber café comigo, eu não digo que ele tomou, porque nem café em casa tinha, não é? Mas faltou o café. Pensa numa pobreza, irmão. Pensa numa miséria. Eu olhava para as coisas assim e falava: meu Deus, de onde virá, não é? Mas graças a Deus nós casamos e Deus nos deu tudo. Tudo nos detalhes, Não vem na hora que eu queria, não é? Mas vem no tempo dele, na hora certa. Irmão, quando você investe, porque para mim a maior preocupação minha era que eu ia me casar e como sustentaria uma família daquele jeito. Ganhando o salário que o ministério dava. Um salário mínimo, irmão, não dava nem para nada. Não vivia. Mas Deus é Deus, irmão. Deus é muito Deus na nossa vida, é ou não é? Deus é Deus. O Senhor cuidou de cada um de nós. Eu me lembro que Deus fez um milagre na vida de um médico lá da cidade, numa paciente dele, que ele havia operado. A paciente estava com hemorragia e nada estancava a hemorragia. E Deus fez um milagre na vida daquela mulher. Ele chegou em casa, eu estava orando, e ele disse: vamos lá no hospital para orar lá por uma mulher que está muito mal. Eu já fiz tudo. Não tem como tirá-la daqui porque está chovendo, e quando chovia não tinha estrada. Só Deus. Aí cheguei lá para orar, a moça estava deitada, coloquei a mão sobre ela, orei, e disse para ele: agora você pode examiná-la, que não tem mais hemorragia. Ele foi examinar, ele disse: realmente, estancou a hemorragia. E naquele dia ele disse assim: olha, eu não sei como é que está lá a sua casa. Eu ainda era solteiro, não tinha casado ainda. Ele disse: mas a partir de hoje, eu tinha que juntar o dinheiro para ir vê-la, não podia gastar, não. A partir de hoje você vai comer, tomar o café da manhã, almoçar e jantar na minha casa. E as suas roupas, a empregada de casa vai lavar para você. Eu falei: Deus bom, não é verdade? Oh, glória a Deus. Não tinha carro para andar, andava a pé e era uma maravilha, não é? Não gastava com combustível. O dinheiro era só para visitar a namorada. Então, queridos, Deus cuida ou não cuida? Deus cuida, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Aleluia. 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 Deus cuida, não se preocupe, irmão. Aquieta o seu coração, você foi guardado para um propósito. Lembra das vezes que Deus guardou você. Lembra das vezes que você foi preservado, que você foi guardado. Pare por um instante, pense nisso. Eu queria que você refletisse sobre isso. Aleluia. Enquanto você
pensa sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre, pensasse em algumas perguntas. Já estou terminando. O que é que... Já tiraram uma foto de mim e colocaram isso. Estou terminando. O que é que tudo isso significa? Porque Deus preservou você. Por que você hoje não é, por exemplo, um viciado em droga que está lá no meio do mundo, perdido? Por que hoje você não está maluco por aí, sem saber para onde ir? Por que ainda você está vivo? Por que é que em vez disso, em vez de toda essa tristeza que está no mundo, você tem paz? Já parou para pensar nisso? Parece que tudo é contrário, mas você está tão tranquilo. Você já parou para pensar nisso? Por que é que Deus tem sido tão bom comigo? Eu estava pensando isso essa manhã. Senhor, por que tu tem sido tão bom? Mas tão bom, que eu não sei nem descrever o quanto o Senhor tem sido bom para comigo. Aleluia. Eu quero responder essa pergunta e encerrar com aquilo que Deus fez com Israel. Deus guardou os israelitas e colocou uma muralha em volta deles para protegê-lo com um propósito. Qual era o propósito de Deus? É o mesmo para nós. O propósito de Deus para com Israel era colocá-los em condições de serem usados. Deus nos preservou para colocar-nos em condições para ser usados por Ele. Amém? Vocês entenderam o que eu falei, sim ou não? Deus estava conduzindo esse povo para uma terra. E Deus queria usar esse povo para punir as nações pagãs daquela terra. Havia um propósito. A própria Bíblia vai dizer, olha, Deus não tirou aquelas nações e colocou vocês porque vocês são melhor do que eles. Não. Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era ser glorificado na vida dessa nação. O propósito de Deus na sua vida, querido e querida, é que Ele seja glorificado na sua vida. Aleluia. Fica de pé, por favor, vamos orar. Porque observe, irmãos, observe uma coisa interessante. Há um texto na Bíblia que me chama a atenção sempre que eu leio. Quando Deus fala com Israel e diz que Ele vai dar uma terra para Israel, uma terra maravilhosa, uma terra prometida. Em Êxodo 23, 28, Ele fala algo assim extraordinário. Ele está conduzindo esse povo para a terra. Além de prometer que vai guardá-los, Deus diz assim, também, eu enviarei vespões diante de ti, que lance fora os heveus, os cananeus, os heteus, de diante de ti. Ao olhar assim, parece um versículo normal, mas não. Deus tem uma mensagem para você aqui. Deus pode fazer tudo sem você, mas Ele decidiu te dar o privilégio de ser participante daquilo que Ele vai fazer. É uma honra ser chamado e escolhido por Deus para fazer parte do projeto dEle, do grande projeto dEle. Quem sou eu e quem é você? Para que Deus possa nos usar. O que Deus queria com Israel é o mesmo que Ele quer conosco. Ele queria que todo israelita soubesse que eles foram preservados por todos esses anos para ser guerreiros em tempo de crise. Há um tempo de crise que estamos diante dele, irmãos. Pessoas vão vir procurar vocês para ouvir de vocês algo de Deus, e vocês terão que ter isso para eles. Há uma guerra travada, o diabo quer destruir vidas, mas Deus te chamou para ser o instrumento dele, para a salvação de vidas. Vocês foram feitos, chamados e preparados para viverem vitoriosos e morrerem realizados diante de Deus. Chegar no final dos seus dias, você pode dizer como Paulo, já estou sendo oferecido como oferta por libação.
O tempo da minha partida está muito próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O tempo da minha partida está próximo, mas sei que o Senhor Deus, Ele tem reservado uma coroa para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vida. Deus te salvou para você ser útil, irmão, para que você vença as batalhas dele, para que você guerreie as guerras dele. Para derrotar Satanás, Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá esse privilégio de pisar na cabeça da serpente, para pisar na cabeça de Satanás. Jesus disse para os seus discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inferno, e nada lhes fará dano algum. Cristo poderia ter feito isso sozinho, e Ele o fez na cruz, nos dando esse direito. Mas Ele quer que você faça isso, que você tenha, aleluia, o gozo de triunfar diante dEle. Mas será que estamos triunfando, irmãos? Será que estamos vencendo? Será que somos vencedores? Ou será que o inimigo está vencendo? Dentro da sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida, quem está vencendo? Quem está vencendo? Deus está sendo glorificado através de você, através da sua casa, da sua vida. Se assim o for, você está cumprindo o propósito. Mas se não for assim, sinto em dizer, você está fora do propósito. Deus precisa ser glorificado em nós, irmão, em nossas vidas, para a glória dEle. Ah, Senhor, eu te dou graça nesta manhã, Deus, porque nós chegamos nesse ano de 2022, o ano da unidade, com o entendimento de que fomos preservados para um propósito maior do que nós mesmos, porque nós fazemos parte de um plano maravilhoso e poderoso, um plano que fora feito antes do mundo ser formado, um projeto que fora criado antes mesmo do primeiro haja, antes que o primeiro haja houvesse, ó Deus, Tu já tinhas planejado, Tu já tinhas um propósito para a minha vida, para o meu ser. Eu, como um verme, um pecador, não merecia estar aqui, mas o Senhor me preservou. Aleluia! Eu tinha todas as chances para dar errado, mas o Senhor fez dar certo. O Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu, aleluia, filhos, o Senhor me deu, aleluia, tantas coisas, tantas coisas. Oh, aleluias. Oh, guarda de Israel, o Senhor tem protegido a minha vida, e eu quero te agradecer diante da assembleia, diante da congregação do Senhor. Eu quero te exaltar. Eu quero viver a plenitude do Senhor a cada dia, Deus. Nada menos que o pleno é, ó Deus, o meu objetivo para o ano de 2022. Eu quero, Senhor, em tudo. Ó grande Deus, eu quero te exaltar e te glorificar, aleluias. Porque de um modo terrível, de um modo tremendo, de um modo maravilhoso, o Senhor me formou, me preservou, me guardou para esse dia, para esse momento, para essa hora. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E não há demônios, não há homens, nem principados, nem potestade, nem governos. Ah, Senhor, não há presidentes ou reis, não há autoridades no mundo, Senhor, que possa impedir o projeto do Senhor de realizar na minha vida e na vida desta igreja. Eu reivindico as promessas que o Senhor tem para este povo, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro as cadeias que prendem, que se levantam.
Eu oro para que os olhos sejam abertos, Senhor, que tiremos os nossos olhos deste mundo e que o coloquemos no Senhor, aleluia, que exaltemos a Ti, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Eu confio em Ti, meu Deus. Eu confio na Tua proteção, Senhor, para a minha vida e para a minha casa e para esta igreja. Ó Deus, todas as manhãs eu coloco esta igreja em Tuas mãos, e eu confio que as orações do justo são poderosas, e o Senhor tem guardado o Teu povo, a saída e a entrada dos Teus filhos têm sido guardadas pelo Senhor. O Senhor tem nos livrado de todo mal. Oh, aleluia, Satanás está debaixo dos nossos pés. Eu declaro a derrota dele agora em nome de Jesus. Eu declaro a vitória da igreja em nome de Jesus. Nós triunfaremos no meio das provas. Nós triunfaremos no meio das perseguições e das dificuldades. Nós nos levantaremos e estaremos de pé na Tua presença, Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a Tua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, aleluia, eu te convido a contemplar a beleza do Senhor. Eu te convido a levantar as suas mãos para os céus neste momento. Você que está em casa nos assistindo, eu te convido a conclamar agora todas as pessoas que estão à sua volta e adorar a majestade de Deus, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que está conosco, independente das circunstâncias. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor. Oh, arancho e decomanai. Deus é o guarda do seu povo. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Exalte a Deus, dê glórias a Ele. Oh, dê glórias a Ele. Glorifique o seu Deus nesta manhã. Glorifique o seu Deus nesta manhã. Louve a Ele. Ele te guardou, Ele te protegeu. Exalte Ele. Oh, aleluia. Pega a harpa e o pandeiro. Vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar a Ele. Vamos exaltar a Ele. Ele afundou no mar Faraó e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó está agora derrotado para a glória de Deus. E eu profetizo, aleluia, que você estará entrando na plenitude de Deus.